O Evangelho segundo João, o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31, começando 31. João 8, 31. João 8, 31. A verdade que liberta. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diga que assim seja. E glorifica o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré, aquele que é, que era, que há de vir, que já está vindo buscar a igreja e que está aqui por sua bondade, através da pessoa divina do Espírito Santo. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram. Ele falava para quem? Para os judeus que acreditavam nas palavras dele. Estava falando para quem não acreditava. Se a pessoa não acredita, ela não vai ser liberta, lógico. Para ela ser liberta, ela tem que acreditar. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas ele já está dizendo aí que ele estava falando para quem? Para aqueles que acreditavam nele e fazia, colocava em prática aquilo que ele estava falando. Para os judeus, tinham judeus, alguns judeus acreditavam e outros não. Os que não acreditavam crucificaram ele, mandaram matar ele e soltar Barrabás. Que uma grande parte não acreditou. E uma minoria, lógico que não, acreditou e não podia fazer nada também. Estava ali. Mas ele está falando para aqueles judeus que creram nele, que ele falava o que eles deviam fazer e eles faziam, colocavam em prática. Fé mais obras. Que fé sem obras, a Bíblia diz que é morta, não tem valor nenhum você acreditar e não colocar em prática aquilo que você acreditou. A fé tem que vir mais obras, crer mais obedecer. Em algumas traduções tem obedecer, nem crer. Na tradução original da Bíblia, fé mais obedecer. É a famosa crer. Você creu e obedeceu. Esse crer e não viver aquilo que foi lhe passado, a fé, o acreditar, é anulado, não tem valor nenhum. Então ele dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram. Falava para um grupo de pessoas que realmente vivia o Evangelho de Cristo. Do jeito que Cristo estava passando, eles estavam fazendo com amor e com gratidão. Então Jesus estava falando com eles, não era com outros. Aí ele dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Então ele está dizendo por discípulos que faziam, que viviam o Evangelho que ele estava falando. Estava falando só para eles e estava dizendo: se vocês continuarem, se vós permaneceis, continuares fazendo o que estão fazendo, do jeito que eu estou falando, vocês estão fazendo, está tudo ok. Se vocês permaneceis assim todos os dias, em todo o tempo, até o fim da vida de vocês, vocês serão salvos. Verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Se vocês não permanecerem, quando for amanhã, se vocês não permanecerem, não fizerem, não colocarem em prática o que vocês colocaram hoje, não serão meus discípulos.
Aí ele diz: se você permanecer na minha palavra, vocês estão fazendo o que eu estou mandando, fé mais obras, ok, mas vocês têm que permanecer. Vocês estão fazendo o que eu estou falando, estão vivendo a santificação, então vocês vão conhecer a verdade no todo, e ela vai libertar vocês. Então, para a verdade libertar a pessoa, ela tem que viver essa verdade, lógico. Senão não vai ter efeito nenhum. Quantas pessoas não conhecem a verdade que Jesus é Salvador? Cadê que estão libertas? Muita gente até fala: conhecereis a verdade. O diabo não conhece não a verdade? Conhece mais do que nós. O diabo conhece Deus mais do que nós, lógico. Vai ter certeza disso, que o diabo conhece a Deus mais do que qualquer um ser humano. Ele conhece toda a verdade, não? Ele conhece que deve se santificar, ele conhece que Deus é puro, que Deus odeia o pecado, a rebeldia. Ele conhece tudo, toda a Bíblia. Ele era um querubim, vivia e ele desobedeceu. Ele conhece mais do que nós. Nem por isso ele está liberto, tá? A Bíblia diz que ele e o demônio creem, acreditam que Deus existe, só que eles não obedecem a Deus, por isso foram expulsos. Então não há valor nenhum à palavra para aqueles que não obedecem. É o que Jesus está dizendo: vocês estão me obedecendo, eu estou falando, vocês estão se santificando, estão vivendo a palavra. Se vocês continuarem desse jeito, vai ser revelado profundo a vocês, vocês vão ser libertos todos os dias. Se vocês permanecerem todos os dias da vida de vocês assim, vocês vão ser libertos do mundo para o reino celestial. Aí ele diz: verdadeiramente serão chamados meus discípulos. Então, os discípulos de Jesus, quem é um discípulo de Jesus? É errado a pessoa dizer que é evangélico. E é errado ela dizer que é evangélico. Não, eu sou evangélico, sou crente. É errado também dizer que a pessoa é crente. Crente, que o diabo também é crente, não é não que crê? Vamos analisar. Crente, o diabo também crê, né? A Bíblia diz que ele crê, mas não obedece. Então não tem valor nenhum. Crê, mas obedecer, para ter valor. Tem que viver a palavra. Ele não vive, pelo contrário, ele vive ao contrário. Tudo que é contrário de Deus ele faz, aborrecer a Deus. Então é errado a pessoa dizer que eu sou evangélico. A pessoa dizer que ela é evangélica, primeiro sinal que ela não está liberta, né? O certo é ela dizer como Jesus disse: se vós permaneceis na minha palavra todos os dias, se santificar, seguir o padrão celestial, verdadeiramente serão chamados meus discípulos. Então, correto é a pessoa dizer que é discípulo de Jesus, se realmente ela vive o evangelho. Se ela não viver, só acreditar, mas se ela não colocar em prática aquilo ali, ela não é nada. Ela é filho de Satanás, nem filho de Deus não é. Para ela ser filho de Deus, tem que fazer a vontade de Deus, tem que viver o evangelho da santificação, porque sem a santificação não veremos o Senhor. Só que tem gente por aí que diz que é evangélico, ainda estão sendo libertos, lógico. Eu não estou condenando ninguém. Estou falando que tem muita da gente por aí que diz que é evangélico e ganha vantagem sobre isso nos cantos. Depois as pessoas se decepcionam, porque realmente elas estão sendo libertas ainda, eles precisam ser libertas, mas ainda não são discípulos de Cristo, porque o discípulo faz o que o seu mestre ensinou, não é isso? Por isso que ele diz: se vocês permanecerem fazendo o que eu mandei, vocês estão tão legal aí, tá tudo bem. Permaneçam todos os dias vivendo essa verdade, porque assim vocês serão verdadeiramente meus discípulos. Senão não serão, porque o discípulo faz o que o seu Senhor ensina, o que o seu mestre ensina. Ah, foi meu professor, né? Foi meu mestre.
A pessoa vai fazer o que ele ensinou, não é não? Se vai para a faculdade, vai para o colégio, o professor ensina, ele vai fazer aquilo que o professor ensinou a ele, que ele crê que é verdade. Então, isso é natural. Mas a pessoa tem os ensinamentos, vê, mas ela não coloca em prática porque ela não concorda com tudo. Então ela não é discípulo de Jesus, é só ouvinte e ainda tem que se libertar. E ela só vai ser liberta, conhecer a verdade por completo, se ela começar a viver esse evangelho, colocando em prática. Aí ela vai receber a presença do Espírito Santo. Mas enquanto ela não colocar em prática, enquanto ela não lutar para colocar em prática, enquanto ela duvidar, ela não vai receber o Espírito Santo, não será chamada de discípulo nem de filho, de criatura. Amém? Se permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, aquele que permanece fazendo o que Deus manda. Aí conhecereis a verdade, ela vos libertará. Porque Deus só vai se manifestar de uma forma mais sobrenatural, íntima, se a pessoa começar a fazer a vontade dele. Aí ele vai se manifestar de uma forma mais grandiosa. Se a pessoa começar a ter intimidade com ele, a pessoa está com intimidade. Como é que eu ganho intimidade? Fazendo o que ele está mandando, se afastando do mundanismo e vivendo o seu evangelho. Aí eu vou ter mais intimidade com ele, e ele vai me liberar mais unção, mais paz, mais amor. E eu vou conhecendo mais as coisas celestiais e vou me libertando mais ainda do mundo. Mas aquele que não quer fazer a vontade dele, que quer fazer a vontade do mundo, este não vai ser revelado o oculto a ele, não vai ser liberado poder e unção, porque ele é mundano. Então não é discípulo de Jesus, porque não faz o que Jesus fez, não anda como Jesus andou, não decide como Jesus decide, não pensa como Jesus pensa. Então ele não é discípulo, é criatura, não é filho nem discípulo. Aí ele diz no 33, responderam-lhes, somos, os fariseus estavam lá, responderam-lhe, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Os fariseus acharam ruim, os religiosos, e Jesus disse que eles estavam acorrentados, escravos. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus disse que eles eram escravos, e eles disseram que não eram, que eram filhos de Abraão, que eram livres. E Jesus replicou dizendo que todo aquele que comete o pecado, ele é escravo do pecado, então não é livre. Ou seja, eu estou falando o que vocês devem fazer e vocês não fazem, e vocês estão acorrentados, estão presos, estão escravos. Porque eu falei o que vocês devem fazer, viver a santificação celestial, os padrões celestes, não andar segundo os padrões humanos pecaminosos de Satanás, ter a mente de Cristo, não ter a mente de Satanás. Mas vocês não, fazem tudo que Satanás faz, pensa, age. Então vocês são escravos do pecado. Vocês não conseguem se libertar porque vocês são escravos. O escravo, ele não se liberta por si só, ele está acorrentado ali. Ele tem que fazer a vontade de Deus para poder ser livre,
faz a vontade do Senhor, o Senhor liberta ele. Porque o pecado, ele escraviza a pessoa. No 35, ora, o escravo, no 34, replicou-lhes, Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, o pecado vence ele e começa a governar a vida da pessoa. Todo aquele que é vencido, perde a guerra, torna-se escravo daquele que o venceu. Então, se a pessoa não consegue fazer a vontade de Deus porque ela duvida, seja lá por que for, ela não faz o que a Bíblia manda, se santificar, se afastar do mundo, ela é escrava do mundo. O mundo está escravizando ela, Satanás está escravizando ela. Tem como ela se libertar? Para ela se libertar, tem que fazer a vontade de Deus para ser liberta, seguir os padrões celestiais para poder se libertar. Agora, se ela deseja seguir os padrões carnais, mundanos, porque ela gosta, ou seja, qualquer outro motivo, ela está acorrentada, ela é escrava, não vai ser liberta. Só vai ser liberta quando começar a desejar e lutar e colocar em prática a viver o padrão que Jesus exige que viva. Aí ela vai começar, as correntes vão começar a cair, e se ela permanecer, será chamada discípula de Jesus, e Jesus libertará ela por completo, se ela fizer a vontade de Jesus. Se ela não fizer, não tem como ela ser liberta, se não fizer a vontade de Jesus. E os fariseus não faziam a vontade de Deus, então eram acorrentados, e Deus estava ali enviando Jesus para falar para eles, e eles replicando, não queria de jeito nenhum fazer a vontade de Deus. Então eram escravos, estavam acorrentados e nunca iriam ser libertos, porque eles mesmos não queriam ser libertos, porque Jesus estava ali falando o que eles deviam fazer, eles estavam retrucando, dizendo que não era. É aquela coisa que Deus fala com o pecador que ele está errado, que ele tem que se corrigir, e ele diz que não, ele foge. Ou seja, não deseja ser desacorrentado do pecado, seja por qualquer motivo. Quando ele deseja ser livre, Jesus ajuda ele, dá força a ele para ele viver a palavra. E se ele viver a palavra celestial, ele vai se libertando, vai ser chamado de discípulo de Jesus, e a verdade vai libertar eles. Tudo depende da pessoa, Mais uma vez aí mostra que depende da pessoa. Os fariseus eram religiosos, Jesus estava dizendo isso face a face para ele. Jesus brigou muito com os fariseus, chamando de hipócritas. Vocês são hipócritas, tem que mudar, são mentirosos, tudo falando e eles não querendo acreditar. Ou seja, eles gostando de estar acorrentados no pecado, então nunca se libertaram. Deus fala a verdade para a pessoa, Deus mostra através dos servos, do Espírito Santo, através de Jesus, do Evangelho, de todas as maneiras, para a pessoa enxergar e ela mesma tomar a decisão de começar a viver segundo o padrão do céu, não o padrão mundano, largar o padrão mundano para poder Deus começar a trabalhar nela. Mas ela olha e não quer, porque o mundo, ela gosta do que ela faz, ela não quer renunciar, então ela vai continuar amarrada até envelhecer, morrer e para ir para o lago de fogo. Aí Jesus mostra a verdade a todos, vai depender da pessoa querer sair ou não. Se ela quiser sair, viver o Evangelho, ela vai ser liberta. Para isso, o Espírito Santo levanta os santos para orar para aquela pessoa, para fortalecer ela, para ela se decidir se ela vai querer ou não. Ora, o demônio se afasta, Deus afasta o demônio, a pessoa se decidir se vai seguir ou não. Aí vai ser com o próprio espírito da pessoa a decisão que ela vai tomar. Não tem mais influência do mal, o Espírito Santo orou, mandou o demônio se afastar, se afastou, não tem mais influência nenhuma. A hora dela decidir, ela não quero não, é com ela mesma. Amém? É com cada um.
em cada um. Não é brincadeira, a vontade humana, ela se sobrepõe a tudo. Livre-arbítrio. Até pessoas que foram já arrebatadas ao céu perderam salvação. Já viram as maravilhas e perderam. Porque o mundo ofereceu coisas a ela, delícias, que ela aceitou por livre-arbítrio, mesmo já tendo visto a Deus. Na Bíblia tem, né, o filho de Arão, né? Como é o nome dele? Os dois filhos de Arão, né? Nadab e Abiú, né? Eles comeram com Deus no monte, né? Eles mais 74 pessoas, anciãos de Israel. Moisés e Arão, os dois filhos de Arão, e mais 74 anciãos. Está lá em Êxodo, diz que é 23, 24. Subiram ao monte e Deus veio até o monte se transformou em esmeralda. E a Bíblia diz, não diz detalhe, mas diz que Deus estava no monte e quando Deus pisou, o chão ficou como esmeralda. E essas 74 pessoas comeram e beberam com Deus. A Bíblia diz isso lá em Êxodo. Depois nós vamos ver. E entre essas duas pessoas estavam Moisés, Arão, Nadab e Abiú. E mesmo assim eles vendo a Deus, comeram com Deus, viram a glória de Deus, ainda cometeram erros mundanos, levaram fogo estranho para dentro da igreja do santuário. Por desobediência entraram bêbados, muitas coisas. Mesmo vendo a Deus, prova que vê a Deus, que se é arrebatado, não salva ninguém. Morreram queimados, né? Morreram queimados os dois. Morreram queimados. E Arão entendeu, não disse nada, né? Viu que era a justiça de Deus. Os dois filhos dele morreram porque realmente mereceram, desafiaram o Senhor. E já tinham tido um encontro íntimo com o Senhor, comida e bebida. E mesmo assim decidiram, por seu livre-arbítrio, desobedecer o Senhor e morreram os dois queimados, consumidos, a servir de exemplo. E Arão não falou nada, né? Arão louvou o Senhor, porque sabia que era certo, né, que o Senhor estava fazendo. Então prova que a vontade humana, que os demônios lógico atrapalham, mas tem a igreja para orar, o Espírito Santo levanta a igreja, os demônios se afastam e a pessoa fica feliz, fica tranquilo para se decidir de viver a palavra. E muitas fazem se afastar mais ainda, porque está tudo bem, o demônio se afasta, a pessoa para a tribulação, tudo fica bem. Aí no lugar da pessoa agradecer a Deus é pior, ela sai por aí, já está bem, né? Acontece muito, não todos, né? Acontece muito que Deus repreende os espíritos malignos em todas as áreas. A pessoa começa a ter sucesso em tudo, bem-estar, e no lugar dela se aproximar mais de Deus, ser grata e começar a viver a palavra, agradecer, ela faz o contrário, se afasta. Aí quando está mal, se achega de novo. Então o Espírito Santo levanta os santos da igreja para orar, é Ele que levanta por amor, para aqueles que estão fracos ser fortalecidos, se decidirem a fazer o que querem. Amém? E aquele que verdadeiramente permanecer nesse ensino santo do céu, vivendo como Jesus viveu, andando, pensando, agindo, decidindo, que é o viver santo do céu, este verdadeiramente será chamado discípulo de Jesus Cristo. Conhecerá a verdade por completo e será liberto por Jesus. Êxodo 24, né? Amém? Então, se alguém perguntar, eu sou discípulo de Jesus, e vamos fazer, né, o que o mestre faz. Vamos lutar para fazer. Vamos ficar de pé e glorificar Ele, nosso Mestre, Deus, Senhor e Salvador.
Rei dos reis, Senhor de todos os senhores, Jesus de Nazaré. É difícil, mas não é impossível. O que Deus quer é só que a pessoa entenda que tem que largar o mundanismo e lute para isso. Isso Ele vai levando a pessoa. A pessoa se encanta muito, né? Lógico que encanta o mundo, mas ela tem que, a pessoa, ela percebe que não é bom, então isso não é bom. Tem que lutar contra aquilo. Todo mundo sabe que essas coisas do mundo se leva a sofrer, pessoas sofrem, então ela lute contra aquilo ali, que Deus vai dar força a ela. Mas tem uns que querem lutar, gostam, se acostuma. Não pode se acostumar com o pecado de maneira nenhuma. Não pode se acostumar com o pecado. Se acostumar com o pecado, está perdida a pessoa para sempre. Tem que repudiar, tem que lutar. Pecadora a pessoa é, mas ela tem que lutar contra ele. Se ela lutar, Deus vai honrar ela. Eu tenho certeza. Mas se ela não lutar, se ela se acostumar, faz, aí gosta, faz de novo, gosta. Eu estou tendo constante, se acostumando, tem prazer, aí ela está cavando o poço, né? Está cavando o buraco, onde ela escolhe o mundanismo, viver de acordo, viver, sentir, pensar, ver, estar igual a pessoa mundana, igual o que o mundo oferece. Que o que o mundo oferece é mal, é maligno. Um padrão humano, que é de Satanás, o adversário de Deus que já foi derrotado. Feche os seus olhos, que eu vou encerrar. Pai bendito e Pai de todo o poder, nos fortalece, meu Senhor, para fazer a tua vontade, todos os dias, a todo tempo, a toda hora. Coloca repúdio do nosso coração para repudiar veementemente o pecado, a rebeldia e tudo que o mundo oferece, porque é bom, satisfaz a nossa carne, nossos desejos, mas é momentâneo. Esse prazer é momentâneo e que gera morte eterna e que nos afasta de ti, Senhor. Nós sabemos disso, não queremos isso e vamos lutar com todas as forças, confiando no poder que há no teu sangue, da tua misericórdia. Nos ajuda, Senhor, nós e todos os irmãos do mundo inteiro, os que estão sendo libertos, os que estão acorrentados, em nome de Jesus. Nos cobre com a sombra da tua mão, com o sangue de Jesus, com o muro de fogo do teu Espírito e o óleo da unção. Nos capacita, corpo, alma e espírito. Todos os teus santos do mundo inteiro estão sendo libertos, estão sendo enviados deste mundo agora ao meio-dia, e nos livra do Leviatã, do espírito da morte, sai para matar, roubar, destruir ao meio-dia. Cobre todas as causas que temos neste mundo, ó meu Senhor, as causas da justiça, todas as causas nossa, de todo o teu povo no mundo inteiro, o que favorece ao teu reino, favorece ao coração para alegrar o teu povo. Também os caminhos, onde houver um caminho nosso, cobre ali com a sombra da tua mão, o sangue do teu filho e o muro de fogo do teu Espírito e o óleo da unção, como em todas as áreas da vida do teu povo, Senhor. Agora ao meio-dia, às 18 horas, às 0 hora, meia-noite, às 6 da manhã, eu te peço a tua misericórdia. Envia o teu anjo para cegar de cegueira espiritual tanto os inimigos espirituais como os inimigos humanos, para que não nos vejam no mundo espiritual nem no mundo físico. Coloca fraqueza nos ossos, na carne, no espírito, esquecimento no espírito deles, nas suas mentes, para que não se lembrem de nós e não chegue a nenhuma área da nossa vida, nenhuma causa, nenhum caminho nosso, tampouco a nosso corpo, alma e espírito. Liberta os inimigos humanos, mas os espirituais, que são os verdadeiros inimigos, amarra, queima bastante eles e lança eles e as armadilhas deles no abismo, Paizinho querido, em nome de Jesus. A igreja diga que assim seja, e glorifica bem forte o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E até meio-dia eu vou entrar em jejum, água e alimento, até depois do culto de libertação mais tarde, amém? E até às 7 horas, em nome de Jesus.